Fala, apaixonados e apaixonadas por futebol, canal 45 do segundo, trazendo aquela análise e aquela resenha maneira para vocês da sexta rodada do Campeonato Paulista. E mais uma vez na minha mesa aqui, Kelvão, meu parceiro. Novo, rapaziada. Segue lá no Instagram, Kelvin Quaresma. Kelvin Quaresma, segue lá. Kelvin também tá com um novo projeto lá, que é o Kelvin Coringão. Passa aí no seu Instagram. Já sai bastante vídeo só sobre o Corinthians. Pincelando notícias, pincelando tudo que envolve o mundo Corinthians. Tem novidade logo menos, eu vou colocar aí o arroba pra vocês. Mas hoje a gente vai debater da rodada aqui, que foi até legal, inclusive com o meu Corinthians, hein, rapaziada? Vamos embora com essa resenha aí. É isso aí. Gabriel, mais uma vez com nós aqui, nosso parceiro Big. Gabriel Pensador aí, ó. O motoqueiro fantasma, vai estar aí falando bastante do jogo do São Paulo. É isso. O Fernandão, mais uma vez nossa bancada. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Segue nós lá, FS Underline Barbosa 85. É isso aí, a galera E que Gabriel quiser... pode passar o zero aí que eu te Fala o cortei. seu arroba aí, mano. E Gabriel Azevedo. Gabriel Isso aí. Galera que acompanha também o nosso palestra, nosso Verdão aqui, segue lá o meu canal do Palmeiras, o arroba Quando Surge Oficial. Firmeza, galera? Então vamos lá, vocês estão suave? Tranquilo, graças a Deus. Mais um dia aí, pra trocar aquela resenha legal, vambora. Bora. Mandar um abraço aqui pra Rita, que falou que a Monster tá me patrocinando, quem me dera. Vamos E chegar. pra minha parceira da polícia lá, a Ádia, Ó, corintiana fanática, tamo junto, beijão no coração de vocês. tamanho desse copo. Galera, antes de começar o vídeo, né, mais importante aí também, pedir para vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixe seu comentário, isso aí ajuda muito a gente a estar melhorando cada vez mais o programa para poder estar conversando com vocês. E aquele contato com vocês é muito importante pra gente, né, saber o que vocês estão achando do canal, comenta aí. Fernandão vai estar aqui olhando sempre os comentários para a gente estar respondendo vocês, tá? E compartilha com seus amigos, dá aquela forcinha pra gente, firmeza? Aí, vai. A gente agradece pra caramba. Rapaziada, vamos de futebol? Bora. É isso aí. Bora de futebol? Rodada boa. Rodada boa e que maneira melhor. Vou já dar risada. Só não é bom pro Santos, nunca mais, né? Não, Palmeiras já era. já foi. O palmeirense tá sorrindo à toa. Que maneira melhor de começar essa sexta rodada do que com um vareio que o Palmeiras deu no Santos, né? Que 3-1 Rapaziada. saiu de graça, né? Um 3x1 que era pra ser mais. No Era primeiro pra ser bem tempo, mais. o torcedor palmeirense aí deixa já o seu primeiro comentário. E a sua primeira zoeira também. Fica à vontade. Eu Primeiro jogo da rodada, né? achei que o primeiro tempo poderia ter acabado uns 4-5 pro Palmeiras já, Também. se não fosse a chuva de gols perdidas, né? Sim. O segundo tempo o Palmeiras esteve muito mais próximo de fazer o terceiro, quarto, quinto gol do que o Santos fazer o primeiro. Até fizemos o terceiro com a joia da base Giovani, que vem chacoalhando, né? Contra o Mirassol, o moleque chamou o jogo, ganhamos de 2-0. Entra bem. Agora no clássico contra o Santos ele marcou, ele tá pedindo passagem aí pro Abel, né? De tipo, ó, tô aqui e esse time reserva, que às vezes entra de titular contra o time menor, que nem foi como o Mirassol, ele tá já falando, ó, eu tenho que jogar. E eu concordo, ele tem que jogar. Exatamente, isso é bom. Isso é bom que agora o Palmeiras ele não tem aquele desespero de pegar uma joia da base e já colocar na fogueira. É o caso que a gente tá falando muito que está acontecendo no Santos. O Santos está perdendo muita molecada boa porque está tendo que colocar na fogueira, com um time fraco, com um time ruim, que não chega nem a ser competitivo. O Santos não deu assim, o mínimo de esforço para o Palmeiras no primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras fez o que quis, transações rápidas, o Santos não conseguia nem marcar, nem sair jogando, o Palmeiras marcando muito bem em cima. Geralmente o Palmeiras tem uma forma de jogar que é reativa, né? Espera mais o Espera um adversário, pouco né? mais, e o esperar um pouco mais não significa você dar a bola para o adversário. O Palmeiras ele deixa o adversário tocar a bola lá no campo dele. Porque o Palmeiras sabe, o Abel Ferreira ele sabe que ele precisa de uma bola só no contra-ataque. O contra-ataque do Palmeiras é fatal, tanto que a gente vê que é o melhor ataque já há algum tempo, é a melhor defesa já há algum tempo. E esse tipo de adversário para o Palmeiras, como igual o Santos, que não morde, não pressiona, os dois pontas do Palmeiras, quando tem que sair nas costas dos laterais, sai com a melhor facilidade possível.
e o Santos não consegue acompanhar. Então o primeiro tempo parecia jogo de adulto contra criança. O Santos não viu a cor da bola. O Palmeiras achei em alguns momentos muito displicente, perdeu alguns gols que poderia ter feito falta se fosse contra um time melhorzinho. O gol do Dudu, eu tava assistindo com o meu irmão, o Nisco, beijo, irmão. Tava assistindo lá, até levantei do sofá, tipo, ia ser gol e tipo... Não gritou gol antes, então não é. Assim, gol muito perdido. E assim, era contra o Santos, que o Santos, assim, pra mim, tá sendo equiparado nesse campeonato com todos os outros. Com São Bento, com Portuguesa, o Santos está nesse nível. E o Palmeiras não teve a menor dificuldade de abrir o placar e levar o jogo para frente. E lembrando mais uma vez que no nosso primeiro vídeo a gente comentou que, na nossa opinião, o RB Bragantino ia tomar a vaga do Santos. Já tomou, já faz tempo, né? Não sabe, De bom do Santos, a única coisa são os goleiros, cara. Que infelizmente o João Paulo machucou. Sofreu uma lesão, né? Você vê, o João Paulo pegou bem antes de machucar. Quando ele entrou no lugar dele, fez 2 milagres lá antes do gol do Rony. Foi um gol espírita, porque a bola tinha 2.200 pessoas na frente dele e ele conseguiu acertar o gol. E o mais legal é que se o torcedor palmeirense não viu, no segundo gol, eu até comentei com o meu irmão, falei, não, acho que a bola entrou. Ia ser gol do Hendrick, né? Se você voltar a jogada, o Rony tá de costas com braços abertos, assim, comemorando o gol. Acho que alguém fala, olha a bola. Ele vira, domina, enche o pé e faz o gol. Faz o gol e não sabe nem por onde ele tava passou. de costas, ele nem viu a jogada. Até agora eu tô procurando, porque não tem como aquela bola ter passado ali, né? Gol espírita. Hoje não dá pra passar na frente, não tinha como... Mas assim... Mas a única coisa boa que o Santos tem é isso aí. Eu acho que o time do Santos, assim, pelo menos o torcedor santista, pode ficar tranquilo, pelo menos no meu ponto de vista, claro, com a raça e a entrega. Porque não falta, eles correm atrás, chegaram a dar os 10 primeiros minutos, um calor no Palmeiras falta qualidade mesmo. Mas falta peças, o Soteldo, como o Écio, né? O Écio Volantes comentou lá, tava fazendo a live antes aqui, no Quando Surge, que o Soteldo é 50% do Santos. Ele tá fora do Paulistão. E o goleiro é os outros 50%. É muito difícil. Então, a válvula de escape no jogo contra o Palmeiras era o Speed Mendonça. Só que o Marcos Rocha colou nele igual carrapato. Então ele não conseguiu ter aquela válvula de escape. Então a única chance que o Santos teve foi aquela meia bicicleta, meia voleio dentro da área. E se não me falha a memória, pessoal, o Palmeiras teve 20 chutes, e o Santos teve 9 no gol, né? E 12 chutes. 3 gols. O Santos teve 12 chutes, 1 no gol. Que acho que foi a cabeçada, na verdade. Foi a cabeçada. No finalzinho foi gol, né? Mas o Santos, ele não demonstrou dentro de campo que ele podia ser um oponente a nível de brigar com o Palmeiras, né? Até difícil. O Palmeiras fez um jogo treino. Para você também, torcedor santista, que não viu, o Santos tá para contratar um meio-campista por empréstimo, com direito de compra, do Milionários. Se você não viu, corre lá no nosso Instagram, 45 do segundo, já tá o vídeo lá com as informações sobre o atleta, beleza? Então, o Palmeiras entrou com aquele time ao titular do Palmeiras. Entrou com força total, né? Entrou com força máxima. O que tinha de melhor, como eu falei, não sofreu em nenhum momento. Teve o controle do jogo, tanto nas ações ofensivas quanto nas ações defensivas. O que eu tô achando desse Palmeiras de início, assim, eu tava até vendo a live de vocês, parabéns, tava bem legal. Valeu. E vocês citaram a dupla de zaga do Palmeiras. Eu acho a dupla de zaga do Palmeiras fantástica. O Gomes e o Murilo, né? Fantástico. Quase 30 gols os dois juntos já. Os dois juntos. Só que eu, nesse início de temporada, eu tô achando que a zaga está um pouco mais lenta do que o comum. Pode ser por início de temporada, porque a gente sabe o nível desses caras. Sim. Não sei a sua opinião. Porém, nem com esse quesito, o Santos não levou perigo em nenhum momento no jogo. Eu acho que se tivesse jogado pelo estilo entrando nisso que você falou, adendo da zaga, se tivesse jogado a zaga reserva, com o Luan e com o Ceviche, também não teria sofrido. Porque o Santos não criou. Na verdade, nenhum dos grandes de São Paulo vai sofrer contra o Santos. É claro que eu posso queimar a língua, porque o Corinthians e São Paulo ainda não pegou o Santos. Eu dei os palpites, né? Eu falei pra todo mundo aqui, mandei pros meus amigos e falei, o Palmeiras vai fazer 5-0 no Santos. Eu até falei pra você, 5 é muito, mas... Aí teve um amigo nosso que ele falou exatamente isso, Kelvin. Clássico é clássico e tal. Eu falei,
contra o Santos, na fase atual, já não é mais clássico. E eu acertei o placar dos Palmeiras do Santos e do Corinthians também. E quando acabou o jogo, ele me mandou e falou, mano, você tem razão, não é clássico. Não é clássico mais. Não é mais. Porque, mano, tá atropelando. O clássico tá sendo entre São Paulo, Palmeiras e... Não, São Paulo também não. Não, segura. Tá segurado aí, ó. Brincadeira. Entrando nisso, no adendo do que você falou do São Paulo, durante o jogo do Santos é o que eu fiquei pensando, como o futebol ele é engraçado, né? Porque eu particularmente não vejo uma diferença tão grande do São Paulo pro Santos. Eu sei que o Santos tá mal, mas o São Paulo também não tá encantando o torcedor são paulino. A gente já vai entrar a respeito do jogo do São Paulo aí, né? Então tá meio que cambaleandinho da perna. Então eu fiquei pensando, como que o Palmeiras conseguiu empatar em 0x0 com o São Paulo aquele jogo? E assim, amassando, né? Amassando também. Assim, o que eu vejo batendo de frente com o Palmeiras hoje aqui em São Paulo é o Corinthians. Uhum. Assim, o São Paulo ainda tá numa fase de estruturar o time, chegou bastante reforço. Saiu bastante também, é só a 6ª rodada do Campeonato Paulista. A gente sabe que o Campeonato Paulista ele serve muito para derrubar técnico, né? Porque o Lázaro perdeu o primeiro jogo lá, o corintiano já tava criticando. Pistola já. No Brasil não se dá tempo pro treinador trabalhar, né? A gente é moedor de treinador. Exatamente, a palavra certa é essa. A gente é moedor de treinador. A gente quer, vou dar um exemplo do Corinthians, né? Só um exemplo de treinador, porque já estão massacrando o Odair Helma. Só que assim, às vezes, é igual eu assisti a coletiva dele, ele falou, gente, não é a gente que não quer contratar. Ele falou desse jeito, o Santos chegou num nível que os caras não querem vir. Entrando, o presidente completando isso, o Falcão falou que teve 22 não. Então pode ser que esse atleta que eu joguei aí, que você vai conferir lá no 45 do segundo, pode ser que não venha, até porque o Santos não quer comprá-lo, que é empréstimo com direito de poder comprar. Então assim, não é todo clube que vai falar assim, eu tenho essa camisa aqui, você usa lá, se você gostar, você compra. Não é assim, né? Ou você compra ou você não compra. E o Santos ele tem que dar tiro certo, né? A gente sabe da condição financeira do Santos, apesar do Santos vender jogador todo ano, o Santos faz uma venda grande. Então, teve a do Ângelo aí e a galera tá desesperada porque faltou planejamento. A gente vive falando aí de São Paulo com seus estrangeiros, mas também faltou um planejamento pro Santos esse ano. Sim. E isso daí agora é desespero, meu irmão. Agora é fazer o que puder fazer, é orar, é usar sal grosso, é fazer o que quiser para tentar salvar o time da segunda divisão. Porque já era, mano. Sal grosso o torcedor já jogou ano passado no VAR, lembra? Sim. Porque já era, entendeu? Não adianta, agora não tem planejamento, agora é tentar salvar o Santos. O que o presidente tinha que fazer, o que o Falcão tinha que fazer, era antes do campeonato. Era pensando durante o campeonato e pro Campeonato Brasileiro. Agora acabou, agora é tentar salvar do jeito que vier, mano. Se tiver que fazer um empréstimo, se tiver que pegar o dinheiro do Ângelo, uma porcentagem, dar alguém da base, tem que trazer gente. O Santos tá desfalcado, o Soteldo não joga mais o Paulistão e a casa do Santos pode cair a qualquer momento. E com a contratação do Lucas Lima foi travada, né? Então. Foi barrada, e esse atleta que tá vindo, ele é um meia de criação, porém ele tem 57 jogos pelo Milionários, ele foi revelado pelo Fortaleza da Colômbia. Eu não lembro o nome dele agora, mas se você conseguir ver pra mim, que é o que eu fiz a publicação, se vocês conseguirem ver, eu acabei esquecendo aqui, pessoal, me perdoem, mas ele tem 57 jogos e 9 gols. 9 gols, é isso aí. Então, não é algo tão surpreendente. Apesar de que na situação que o Santos está, como o Fernando acabou de falar, foram 22 nãos, né? Então são 22 atletas que não foram divulgados os nomes, mas vamos e convenhamos aqui, torcedor santista, 22 nãos é um time titular e um time reserva. Ninguém quer jogar. Ninguém quer jogar na fase que tá. Aí eu pergunto, o Santos, ele é um time grande, ele tem uma história, ele tem que ser respeitado. Só que chegou a um ponto de, na minha opinião, sabe por que eles não revelam o nome dos jogadores? Porque de repente tem um jogador que é pé de rato meia boca e fulano de tal falou não. Então já fica uma situação meio de que os jogadores não estão mais acreditando no projeto do time do Santos. Então tá na hora de renovar, porque o Paulista, como a gente falou, ele é tiro curto, né? Se não se coçar, vai ficar ali na beiradinha do bico do corvo,
Mas e o brasileiro? Esse reforço aí que você tá falando, o nome dele é Daniel Ruiz, né? Isso, Daniel 21 Ruiz anos. do Milionários, né? Ele pertence ao Milionários da Colômbia. Isso, revelado assim, pelo Fortaleza da Colômbia. Assim, confesso que, assim, a gente não... Confesso, e vocês, santistas, também Eu não confessam conheço o que jogador. A gente não assiste o Campeonato Colombiano. Né? Mas o Santos tem que tentar isso aí mesmo. É difícil o jogador querer sair de um país que já está adaptado para vir para um outro país que... Pra se adaptar. Para se adaptar, e assim, eu acredito que os empresários, os influentes ali, o status desse jogador, ele pesquisa. Claro, o Santos é um time gigantesco, gente, não é isso que a gente está falando. Só que às vezes o cara, como o próprio Falcão falou que já receberam 22 não. São pessoas que pesquisaram a situação que o clube está vivendo, né? Entendeu? Aí o jogador pensa, será que vale a pena? Será que compensa? Porque isso aí, Eu gosto cara, o dessa jogador... responsa de ser o cara que vai tirar. Às vezes não é o jogador, é porque o cara falou, tem o staff. O staff do cara, o cara que cuida da carreira do jogador, ele vai falar, não vai ser bom pra você. Não, espera mais um pouquinho, 21 anos só. Mas assim, você que já viu esse jogador jogar, Daniel Ruiz, deixa aí pra gente o que você achou dele, como que você analisou, que função que ele faz, porque assim, eu confesso que eu não conheço. E eu acho que o Santos, ele não tem essa necessidade também de ficar procurando muitos jogadores estrangeiros, sabe? Tem gente no Brasil que pode salvar a situação. No caso do eu acho que o Steven Mendonça pro Santos foi uma baita de uma contratação. Sim. O nível que o Santos se encontra hoje, e assim, eu acho que tem jogadores bons que possa fazer. Por exemplo, a gente pega o Fluminense do Diniz. Sim. Se você pegar o time do Fluminense, é tudo jogador que rendeu mais ou menos aqui, ou um que era meio que refugo ali. Olha o Jorge, quase fez um gol contra lá. O Jorge, o Manuel, que jogou no Corinthians. Alguns jogam o Ganso, o próprio Ganso. Felipe Melo, que é banco hoje ainda. Entendeu? Então, assim, tem boas peças de reposição no Brasil que eu acho que o Santos deveria ir atrás, porque a situação do Santos está bem complicada. Tá muito. Agora, o Palmeiras é aquilo, nadando de braçada, né? Não tem jeito. Então o Palmeiras, eu acho que o único problema dele é o time reserva. Porque como a gente falou na live anterior que eu tava quando surge aqui, o time titular do Palmeiras, ele é um abismo de diferença pro time reserva. Porque você tem ali o goleiro Everton, vou ser rápido, tá pessoal? Goleiro Everton, bom. O Lomba, ele não jogou porque ele estava com a fratura no dedo, mas nós temos o Vinícius Silvestre, que é aquela velha progressão. O Marcos ficou muitos anos no banco pro Veloso. Sim. Aí teve Bruno Deola, o pessoal lá, e a gente ainda tem o Aranha, que é da base, Kaique, que é muito bom. Zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes, Kusevich e Luan, tá bem. Lateral esquerdo, Piquerez e meu querido Vanderlan, tá bem. Lateral direito, Marcos Rocha, Mike e o Garcia, beleza? Aí veio o problema. Nosso meio de campo está sendo formado por Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Quem é como eu falei na live anterior, quem é o substituto para Rafael Veiga? É o Tabata? Quem é o substituto do Gabriel Menino? Quem é o substituto do Zé Rafael? Aí a gente tem quem? Fabinho, que eu acho que vai ganhar espaço. Ele não é tão pegador que o Felipe Melo, mas ele é bom na saída de bola, tem um passe bom. E o Jailson. O Jailson que ficou um ano parado, não voltou bem, né, nesses últimos jogos. E aí vem o trio de ataque com Rony, Hendrick e o nosso Bachola. E os reservas Flaco Lopes, Breno Lopes e Rafael Navarro. E o seu preferido. E o meu preferido. E é por isso que a torcida do Palmeiras pede reforço, né? Tipo, pra não ser titular imediato, mas pra suprir essas peças, que nem você falou. Sim. Pra ser um bom reserva. O time titular do Palmeiras é um dos muito melhores do bom. Brasil. Mas o Palmeiras precisa se reforçar em uma ou duas peças sim, porque o nível cai muito, né? Quando você fala de você tirar um Rony para colocar um Rafael Navarro, por exemplo, o nível cai muito. Né? Deixa eu só ver. Então, eu acho que o Palmeiras precisa sim. Prossegue aí que eu já vou. Eu acredito não, eu tenho certeza que o Palmeiras precisa sim trocar umas duas peças assim. Mas o time em si tá legal. E aí, pessoal, a gente parou um pouquinho para abrir a porta aqui que chegou o nosso convidado especial aqui, Jussa. Valeu, Jussa, por ter vindo. Cabeça. Tamo junto. Aí, o Lucelino, do Cid da Missão, do Bar do Cabeção. Né? E aí, para finalizar, o que eu estava falando para vocês aqui, né, é uma diferença muito grande do time titular do Palmeiras para o time reserva. É um abismo de diferença entre
Algumas peças. Entre algumas peças, que nem citei o meio de campo aqui com Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, os reservas, Jailson, Tabata e o próprio... e o próprio Atuesta, né? Que ele não joga nem na posição dele, então eu não consigo nem julgar o Atuesta por isso. E a gente tem o Fabinho, que é o que eu mais espero. E o ataque, que é o problema, né? Que a gente tem Rony. O maior problema é o ataque. O maior problema do Palmeiras é o ataque reserva, né? Que a gente tem o Rony, o Dudu e o Hendrick, e aí Breno Lopes, Flaco Lopes e Rafael Navarro. Cai muito o nível de diferença de um pro outro. Né? E o Giovani pedindo passagem, né? O Giovani tá pedindo passagem. Segundo jogo bom já, ele chama a responsabilidade, né? Põe a bola no chão, vai pra dentro. Tentou 3 vezes seguida, aquele cortinho pra tirar pra esquerda e bater. Uma ele bateu, foi travado, a outra ele deu do outro lado. Tá pedindo passagem. E assim, o nível dele é mais alto que esses 3 aí. Tá muito bem. Giovani, pra mim, ele tá naquela situação que eu falei aqui no comecinho, né? Ele já tá falando pro Abel, eu até falei isso na live anterior. Cara, nesse time reserva, eu sou titular absoluto. Sim. Entendeu? Porque o mais constante dos 3 é o Breno Lopes. Que não é aquele super jogador, mas é o mais constante. Fez o gol da Libertadores, é o mais veloz. Depois do Rony não sendo tão veloz, mas é o mais constante em ajuda ali do Palmeiras. É o que mais rende dos 3, porque o Flaco Lopes é jovem, mas não mostrou que veio. No último jogo errou tudo que tentou. E o Navarro eu não gosto nem de falar, porque eu passo mal. Calma que vai chegar a vez dele, já chegou a vez do Reguela. O que você achou da saída dele? Assim, era um bom jogador para compor o elenco ali? O que você acha? O Merentiel, na minha opinião, ele não teve muita oportunidade também. Né? Isso, o Merentiel ele fez 9 jogos pelo Palmeiras, se eu não me engano, 2 apenas que ele começou de titular. E a minutagem do Merentiel é 26 minutos por jogo. É muito pouco. Se fosse pra escolher, saía o Navarro e ficava o Merentiel. Sim, eu acho que ele tinha uma projeção maior. É que a filosofia do Palmeiras agora é apostar em jogadores jovens que possam ser vendidos. Mas aí eu pergunto pra você, torcedor palmeirense, deixa pra gente aqui o comentário. Quem vai comprar o Flaco Lopes? Quem vai oferecer? Vocês têm um clube, falar pra mim que vocês da mesa, vocês ofereceriam uma grana, que são contratos milionários. Você levaria o Navarro pro Corinthians? Então, o Corinthians teve interesse no Navarro, né? O Corinthians e o Palmeiras chegou a disputar a contratação do Navarro. Ainda bem que tomamos esse chapéu. O chapéu mais... Esse foi bom, né? Porque tá tendo outro aí. O Palmeiras tá atrás de um jogador da Arábia lá que o Corinthians já tem até um pré-contrato aí. A gente vai soltar depois pra vocês. Sim. Do São Paulo não vou nem falar que nem precisa, né? Com os jogadores que tem lá, tem o Caleri, tem o Luciano, tem o Navarro. Não, fica no Palmeiras mesmo, não quero não. Ficaria sobrando, então eu acho que tem que dar uma coçada, porque uma coçada os dois, Navarro e Flaco Lopes, porque o Giovani vai colocar um de vocês no banco, hein? Agora tá tipo como o 12º jogador, mas ele... Não, o Giovani pra mim é o nosso 12º jogador. Mas já ele vai pegar algum... O Hendrick já tá vendido, dos dois. Então, o futebol brasileiro vive essa fase, né? Tanto o Palmeiras, quanto o Corinthians, quanto o São Paulo, a gente não consegue mais ver o auge do jogador no Brasil. A gente, por exemplo, o Hendrick, a gente vai ver o auge do Hendrick no Real Madrid. Então a gente tem que aproveitar o que puder ver do jogador aqui, né? Porque a gente não vai conseguir... O Giovani mesmo teve uma proposta, acho que foi de 12 milhões já, para poder sair do Palmeiras. O Palmeiras falou que não, que é muito pouco. Realmente é muito pouco. Vender. Se chega uma proposta dessa, apesar de que pintou na mídia lá que o Duílio recusou 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, o Palmeiras tem essa condição de segurar o jogador, né? Tanto que fez isso, já fez uma espetacular venda, no caso com o Hendrick, que ainda vai ter ele por 2 anos, e ele já está vendido por 400 milhões. E o Palmeiras tem essa condição hoje em dia. Não é, a gente estava falando o seguinte do Santos. O Santos tem uma molecada boa. Só que hoje o Santos está tão ruim que acaba queimando essa molecada antes de eles terem uma projeção. Eles acabam entrando na fogueira. Por exemplo, eu vejo a torcida pegando no pé do Marcos Leonardo. Eu acho ele um baita de um jogador. Jovem, ele foi colocado na fogueira. O torcedor santista não tem direito de pegar no pé de ninguém nesse time. Na verdade, não deveria pegar no pé do Marcos Leonardo nem de nenhum jogo. Então, Ângelo, que o Flamengo tá doido pra levar embora, né? 55 milhões de reais o Flamengo. Tá querendo levar embora. E assim, eu acho que o torcedor santista, antes de criticar os meninos Marcos Leonardo,
Ângelo, Lucas Braga, que até jogou contra o Palmeiras, tem que dar uma criticada no jogador que já tem uma rodagem maior, né? Porque o cara tem casca grossa nas costas. Que foi contratado para resolver e até agora nada também. Nada também. Por exemplo, o próprio Speed Mendonça, que veio como uma válvula de escape para jogar no lugar onde era o Marinho, o Marcos Rocha matou ele. Mas também é difícil. Colocou no bolso. Acabou de chegar no Santos, não tem ninguém no Santos. É complicado, Não tem ninguém pra fazer uma Ele jogada. tenta jogar sozinho, tenta. Ele nunca jogar foi o sozinho. cara de decisão. Nunca foi. É, exatamente. Ele é exatamente isso que você falou, é aquela válvula de escape ali que você dá a bola nele, ele... O goleiro quebra lá e corre aí, mano. E sem o Soteldo ficou mais difícil Nossa, o ainda. Santos, É, o time quando a perdeu- fase é ruim, né, meu? O time já tava fraco, aí perdeu 50% da Mas força é ali. igual eu falei, na minha Eu sou concepção, teu. eu não sei o que você acha, mas não teve jogo Palmeiras e Santos. Não teve jogo, É, a pra gente mim só deu assistiu lá, a Palmeiras. gente viu que... Falar em assistir, se vocês estão procurando um lugar da hora para assistir um jogo do seu time do coração, tomar Já uma sabe. breja, comer umas porçõezinhas, Bar do Cabeça. Dá o Instagram aí. Lá no Cabeção, 1975. Aí, ó. Segue lá, rapaziada. É o point. Esse é o ponto. Bom, finalizando essa aqui do Palmeiras, não tem muito o que falar, né? O Santos, Esse foi o voltando, clássico. não mostrou que poderia trazer nenhum perigo pro Palmeiras, teve só aquele lance mesmo, mas o Palmeiras dominou o jogo, como a gente falou, podia ser a zaga reserva, que não ia passar nenhum aperto. Na verdade, o Palmeiras não quis jogar. a gente falou que parece que o Palmeiras tirou o pé. Se quisesse, era bem mais. Eu até- Se joga sim. valendo mesmo, Podia ter sido o Balaio, né? eu acho que tinha sido mais. Eu Passei, até caramba. comentei Ele com fez meu o irmão. suficiente. Comentei com meu irmão em casa, falei, nossa, espero que não aconteça igual foi no jogo do Corinthians e São Paulo, né? O Corinthians amassou o São Paulo no primeiro tempo, até falei, filho, acho que 3, 4 vai ser pouco, hein? E aí tirou o pé e no segundo tempo o São Paulo começou a gostar do O pé jogo. muito cedo, na verdade. Né? Eu falei pro meu irmão, espero que não. Mas no segundo tempo o Palmeiras esteve mais próximo de fazer o terceiro, como depois que jogou em quarto, quinto, sexto, décimo, oitavo, do que o Santos fazer o primeiro, né? Eu falo, o Santos tá em quarto no grupo dele. Pra mim, a realidade deles é brigar pra não cair no Paulista já. Eu acho Se que cair, o Paulista não dá pra se Já tem uma recuperar. caixa paga, hein? É, no brasileiro. Se cair no Paulista, No cai bar do no Cabeção, no bar do Cabeção. cai no brasileiro. Porque cair no Paulista é cair no brasileiro também. O brasileiro tem que estar com o olho mais Mas tá aberto. Se o Santos cair, o Santos acaba. Tá muito difícil pro Santos, Então. mas assim, tem time pior que o Santos. A gente tava falando. A gente tá aqui seguindo. 8 anos. Tem com 5 3 times pontos sempre em atrás do casa, Santos. Tem a Portuguesa. 4 pontos. E ele decide lá em Itu. O último jogo, Santos e Ituano. É o jogo E que o vai último cair. jogo vai ser Corinthians e Santos, no Canidé. É o Espero jogo que de quem vai vocês cair ali. enchem o balaio. O Santos enfraqueceu muito também por causa da Vila, que não tá aproveitando a Vila. Agora vai jogar até no Canindé contra o São Bento. São Bento. Todos os jogos. A maioria do jogo é Canidé pro Santos. É bem que ele poderia mandar numa Arena Corinthians, mesmo que é time rival. Mas não Mesmo que é time rival fazer uma parceria que nem o São Paulo e o Palmeiras, né? E o segundo jogo, já vamos pro segundo jogo, né? Do Campeonato Paulista aí. O segundo time a entrar em campo, já, nosso amigo já tá balançando a cabeça aí. Foi o São Paulo. Foi um joguinho que você virou uma coruja, né? Que é o jogo coruja que quando você vê, você tá assim, ó. Por que essa comunicação? Porque Porque- foi um jogo doído. Eu gostei dos primeiros 2 minutos, 3 minutos. Depois O Pedrinho deu uma pedalada, deu uma bola, chutou, acabou o jogo. teve o gol no finalzinho do jogo, lá nos acréscimos, Só mesmo. na Bacia das Almas, O que goleiro salvou. Não, o Luciano o perdeu o Wellington gol. Rato deu na cabeça lá do Alan Franco, né? Os dois, assim. Uma baita bola no escanteio. Mas fora isso, eu não vi o São Paulo demonstrar um poder de ataque, uma criação, tipo, Tipo, cheio tá amarrado, o time do São Paulo tá amarrado. Como eu falei no começo, eu não vejo uma diferença tão grande do São Paulo pro Santos, cara. Então, eu acho que o jogo ali, o Orejuela, ele fez o melhor jogo dele. Não, A gente sempre ó. criticou ele Foi o melhor jogo e foi vaiado. e foi vaiado. Quando saiu, Ele é. salvou o São Paulo, porque ali no comecinho do Não, jogo... ali eu não concordei com a Vai, porque ali ele, em 2 lances, no primeiro foi no primeiro tempo. 34 minutos do primeiro tempo, o Gerson Magrão, a bola entrou dentro da área, ele ia fazer o gol, tá Ele fez o sozinho. gol, ele tirou. Orejuela. Não, certo, na hora H ali, ele Surgiu tirou. do nada, mano, Vocês têm desarmou. noção que o Orejuela custou pro São Paulo 13 milhões? Alguém ganhou muito dinheiro. Não, o São Paulo E é alguém tinha acostumado ganhado, a fazer isso. Tipo, comprar jogador caro e depois vender por um preço juiz. Mas num adendo disso que o Justo acabou de falar aqui pra gente, que
foi o melhor jogo e ele ainda saiu vaiado, isso demonstra que a torcida do São Paulo já não tem paciência com ele mais. Demonstra que o saldo dele é menos um Ele gol. tem que jogar no lugar dele, mano. Entendeu? Ele já tá jogando. Mas ontem não concordei com a vaia. Mas, tipo, eu não gosto dele. Ontem ele fez uma boa partida, mas ele faz uma partida boa e o resto ruim. Não dá nem pra ter essa métrica ainda, porque foi a primeira que ele fez. Não, é A gente porque... não sabe, né? Rapaziada, na opinião de vocês, para não acabar rápido, né? Que o São Paulo Sobre o São Paulo, porque foi um jogo difícil. Foi difícil Então, assistir. vou pedir a opinião aqui dos meus parceiros de mesa e de vocês, Da galera torcedores aí. são paulinos também, da galera que está Também. acompanhando aí. O que vocês acham que está sendo o maior empecilho para esse time do São Paulo deslanchar? Porque no papel, na escalação, não é um time ruim. Né? O Wellington Rato é um bom reforço, eu não acho o Luan ruim, O melhor reforço. o David é bom também. Nós temos o Caleri, que não está numa ótima fase, mas também não é. A gente conhece o potencial do Caleri, do Galopo, que o Kelvin falava do Galopo, né? O Rogério já está há um tempo também ali no São Paulo, já não começou o projeto dele agora, né? Já tem um tempo, mas, cara, falta alguma coisa para esse São Paulo deslanchar. Eu acho que o time é novo, né? Aquilo que a gente falou lá no começo do ele campeonato. falou, 9 porque contratações. São Paulo se desfez de muitas peças. Tipo, vendeu acho que 14 E trouxe 8. e trouxe 8. Tipo, vendeu mais do que Reformula. eu trouxe, né? Aí pra mim, o que falta no São Paulo é o meio. O São Paulo tá com nenhum meio. Assim, Assim, pra todos os times, né? Falta um meio. não, Luciano, 10. Não, aí que é sacanagem também. É isso que me deixa contente com o Giovani. Porque ele tem características de meia que hoje a gente não encontra mais no A gente tem futebol. a gente tem o Renato Augusto. Tá Não, o Renato Não, Renato Augusto já é outra coisa. Nós já vamos falar do Renato Augusto. O Giovani, ele é um meia que está fazendo mais ou menos a função do Adson, né? O meio Porque atacante ontem, quando ele pegava a bola, ele estava mais como um ponta direita, cortando para dentro, tanto para bater no gol de esquerda como para virar o lance, do que propriamente ali um meio armador, né? Ele deixava sempre o Rafael Veiga na função dele ali, ele estava um pouquinho mais para a direita. Mas ele faz essa função de meia também. Por exemplo, se não tiver o Rafael Veiga, ele pode jogar ali tranquilamente. Não. O Giovani. Giovani. Mas o São Paulo tá carente mesmo. O que você acha, Wilson? O que tá faltando nesse time do São Paulo? Você que acompanha tanto futebol que nem a gente, assim, pra deslanchar? Eu acho que tá faltando treinador novo, porque eu acho que o pessoal tá queimando o Rogério, que não é possível. Acho que já deu. não é Acho ruim. que- E o O time não é ruim. Então, que nem ano passado, o time não era ruim. E o Rogério bateu em vocês, né? De mão fechada. espancou o São Paulo. E o E depois ele perdeu o Del Valle. E o Del Valle pra mim era. E a temporada passada veio o reforço que o Rogério pediu também. Exatamente. Não vingou. Aí agora, mesma coisa. O Rogério pediu, o moleque chegou, o David chegou, do aeroporto já foi direto pro Morumbi pra jogar. E fez uma boa estreia. Fez né? gol, inclusive e tal. Mas eu também acho que é isso. Às vezes, porque o Rogério tem aquela fama de ser muito. Que nem o sabe, jornalista lá, é chato pra caralho. E eu acho que ele é muito mandão, tipo. Até com alguns jogadores, ele tá se queimando já. Jogador de culpa técnica, mano. Mas Você eu não acredito aprende que isso. É aquela. Tá bom, demite o Rogério. Vai trazer quem? Vai trazer quem? É isso que eu falo. O Tite tá desempregado. Ele vai querer ir pro São Acho Paulo que com. Não, claro que não. É uma Ele piada. vai aparecer no Corinthians novamente. E aí você acha que os jogadores estão meio que fazendo um corpo mole lá, Justo? Porque eu acho que não é possível o Nicão jogar bola, nem o Patrick, não é possível. O Patrick joga muita bola. Só não desde fazer o questão início. nenhuma de correr por ele. Não fazer questão. Quando pintou uma. Você viu a entrevista do Patrick? Ele falou com ele no Quando ele ligou, ele falou: é só tô indo embora. Só, e até porque ele se desentendeu com o Rogério Ceni, e isso já foi uma coisa pra ele ir embora. Cara, são situações que a gente não sabe também dos bastidores, né? Mas a gente já viu treinador que nem. Acho que na época foi o Diniz que gritou pro Tietchan, né? Seu perninho do caralho, mascadinho do caralho. Eu acho que isso, hoje em dia, com os microfones muito próximo do treinador, você acaba tendo um acesso diferente à forma como o treinador trata o atleta. Então isso acaba gerando você começar a entender que, mano, se ele fala assim, com os microfones do lado, Imagina no imagina treino, como ele fala no treino. Então isso, a gente se lidar com o ser humano é muito difícil.
É aquilo, o atleta, quando ele quer derrubar o treinador, meu irmão, ele coloca na cabeça. Se você é titular, porque na verdade, e ele faz uma panelinha, porque né? na verdade o treinador tem que ser um gestor de pessoas. perfeito. Sem sair, não consegue. Não vai. Ele não pode ser um ditador ali na Perfeito, os perfeito. baturinhos. Até porque quem vai correr é os caras, né? É. Quem vai correr é o jogador. A partir do momento que, igual aconteceu na situação do Corinthians, sei lá, o treinador vem aqui a público e esculacha, o cara vai falar, mano, vou correr pra esse cara aí pra quê? Se o cara só chega lá e me... A gente tem a prova viva no Corinthians, que é o... Porque eu correndo ou não, eu vou receber do mesmo jeito. Exatamente. Correndo ou não, meu salário vai pingar. Então é o seguinte, o cara quer falar, eu tinha que falar sozinho. Parece que é isso que está acontecendo, porque não é a primeira vez que isso acontece com o Rogério. Não, é a primeira passagem foi a mesma coisa. primeira passagem é a mesma coisa, o Cruzeiro é a mesma coisa, no Flamengo ele foi mais ou menos isso também. O Cruzeiro, nos poucos jogos que ele fez, fizeram uma panelinha. Então, ali foi Eu acho que que- derrubaram ele Ali foi mesmo. pesado. Eu acho que se o Rogério não mudar esse jeitão dele aí, não vai ser um grande treinador no nosso cenário aqui. Pra mim, posso falar a verdade? Eu sou São Paulino. Ele foi como jogador e ele é ídolo. É maior. Não, mas eu falar, como treinador ele não é pra time grande. Cara, eu achei que tipo, a maior passagem do Rogério como treinador foi no Fortaleza, né? Eu achei que ali ele pegou, não era um time bom de papel, mas estava redondinho. Mas é mais fácil também. É mais fácil, time menor. Tá. O time estava redondinho e você, tipo, quando você não espera muito de um time Que você, pequeno e ele Se você consegue ganhar, alguma coisa vence o boa, seu, também é assim que funciona, entendeu? né? Tipo pequeno. Mas assim, o Rogério ele continua sendo o mesmo e eu concordo com o que o Fernando falou. Se ele não mudar esse jeito dele, quando ele sair do São Paulo, ele só vai pegar time pequeno. Porque ninguém vai querer ele de volta. é um cara que a gente sabe. É porque, ó, já que mudou Ele entende Sabe de que futebol. de grande. Mas o Cruzeiro, o Flamengo e o São Paulo, Cara, nenhum e desses assim, aí tá eu não dando certo. sei que ele foi bem no Flamengo. Ele, pra mim, que nem o brasileiro que ele ganhou, já tava com o time montado e já tá no meio do campeonato. Por isso que ele ganhou o Brasileirão pra mim. Senão eu acho que era o Corinthians que ia ganhar. O Corinthians não, o Internacional. eu acredito que o São Paulo não tem muita coisa para evoluir se não trouxer nenhum reforço nem nada, porque trouxe essa molecada aí, eu acho que foi, como diz a diretoria do Corinthians, do mercado lá, quando o jogador tá para sair do clube. Esqueci como que a diretoria do Corinthians chama, vai no mercado lá só para pegar jogador que tá em fim de contrato, sabe assim? E o São Paulo trouxe essa molecada aí, uma molecada nova que eu acho que tem tudo para evoluir. Tem um potencial, Porém, é igual a gente tá falando do Santos. O time do São Paulo, as peças do São Paulo são jogadores limitados, velho. Não tem jogador assim que possa fazer a diferença, igual tem no Palmeiras, igual tem no Corinthians, por exemplo, um Renato Augusto que faz a diferença, um Yuri Alberto, um Roger Guedes. São Paulo não tem. A gente vê a torcida de pé, aplaudindo, gritando Luciano. E a gente conhece o Luciano, a gente sabe o nível do Luciano. E aí, Nunca a viu gente um imagina a gol, torcida o cara do São perdeu. Paulo gritando o nome de um cara de um nível desse. E antes da gente entrar agora para poder falar do Corinthians, né? Que venceu Mas a torcida tá. por 2-0. Então, a torcida do São Paulo Não, tá deixando o São Paulo na mão, não. desde a temporada passada. Qual a sua análise pro jogo do São Paulo? Nota? Sim, 5. Tá sendo generoso, tá né? sendo generoso. Bem generoso, porque hoje foi muito teve só fraco. o gol mesmo. O que você achou do jogo, Jussa? Fraco, né? Foi difícil. Kelvão? Eu Difícil, tava, não, eu difícil tava de assistir. vendo o status do Benja e ele sempre posta 60 segundos, né? Sim. Após os jogos. Ele falou, não vou Sou postar muito fã os seu, 60 Benja, segundos. demais. Ele falou, não vou postar os 60 segundos em respeito ao futebol. Porque esse jogo foi E fraquíssimo. colocou a tarja preta Um ainda. minuto de silêncio, 60 segundos, um minuto de silêncio. Cara, uma situação O dessa. que você achou, Fernando? Primeira vez. Cara, jogo nota 2. Jogo nota 2. Esse São Paulo aí é o pior São Paulo da história? Não, Acho que pra nesses mim, últimos 10 anos tem time muito ruim. pra São Paulo mim deve- teve o São Paulo pior. É que nem eu falo, o São Paulo esse ano foi muito mal planejado. Porque pra mim o elenco do ano passado era melhor que esse Era elenco. melhor também. Era melhor. Não, Era sem melhor. dúvida. Ele foi muito mal planejado. Eu acho que a reformulação do São Paulo foi super errado, porque o ano passado chegou na final do Paulista. E da Sul-Americana. Né? E assim, na minha opinião, também como palmeirense, eu achei que a gente enfiou o balaio no São Paulo porque o Rogério mexeu errado. Então, naquele Ele jogo. mexeu errado. Ele fez Ele uma mexeu substituição e, mano, o Dudu matou pelo lado, tá ligado? Então eu achei que depois dali, que perdeu, os caras meio que desandou na mão do São Paulo, cara.
desandou. E esse Pode perder time um título, ganha de 3x1. não pode. Não, ali pra mim foi a gota da Não água. pode perder pro Del Valle. Não, ali já foi a gota da água. É verdade. E que nem o Del Valle. O São Paulo era melhor que o Del Valle. Não, e não é que perdeu, não, é que foi amassado. Foi Foi amassado. O São Paulo Mas isso jogou- aí Não, o São é- Paulo foi um dos piores jogos que eu vi na vida. Contra o Del Valle. Pra vocês pagarem a língua que o Corinthians Só para perdeu pro Del Valle. finalizar o São Paulo, você consegue puxar os jogos do São Paulo? Próximas rodadas. Bragantino. As rodadas que já passou. Ah, não. Os jogos. A gente está finalizando a 6ª rodada, né? Já pega, né? E é como você perguntou assim para mim se é o pior São Paulo, né? Deixa pra gente aqui, torcedor São Paulino, na opinião de vocês, é o pior São Paulo, pelo menos dos últimos 10 anos? Porque é difícil. Não, porque é difícil, hein? Pra cá é difícil. É difícil. É que nem eu falei, se demitir o Rogério, quem vai completar? Qual- Ele deveria O fazer último essa título do São pergunta. Paulo foi aquele Paulista. paulista que ganhou em cima do Palmeiras mesmo, né? Foi em 2021. Foi. 2021? Tinha ganho a Sul-Americana lá, metade do jogo, né? Isso, foi 2021. E antes disso, Não, contra o Não, Sul-Americana antes. foi contra o Tigres, né? Foi 2012. 2012. Aí 2012. Foi Não 2000, acabou. ficou 9 anos sem títulos. Foi o jogo que não acabou. é isso, é o ponto onde eu quero entrar. Um time com a grandeza que tem o São Paulo, é que nem a gente está falando do Santos também, está passando por essa fase. Claro que a gente não vai. É muito atípico acontecer um ano, que nem o Palmeiras, que vem desde 2015, beliscando, chegando, brigando por tudo. Garantido. É muito difícil. É como eu falei, cara, se chegar até 2025 nessa fase, a gente tem um Palmeiras de 10 anos, uma década, brigando e mordendo quase tudo. Exatamente. Mas pela grandeza do São Paulo, é muito difícil, cara, ficar 9 anos sem ganhar um título. Não, E chegar nessa fase que tá agora, né? contratando jogador pra que jogue em time pequeno, né? É duro. Comprei o elenco, não é nem você titular. É, pra compor o elenco, perfeitamente. E a gestão, Tá se virando com aonde a gente comentou até no último vídeo, acho que nos 2 últimos vídeos nós batemos nessa tecla, quem não viu vai no nosso card de vídeo lá que vai estar. A gestão do São Paulo foi tão ruim que o Galopo, que estava vindo bem, que o Kelvin sempre fala do Galopo, acabou ficando de fora Por falta de por planejamento. falta de planejamento do Orejuela ter que jogar e você não pode passar o Então, limite de estrangeiro. E não tem o lateral. Não tem lateral. Eu fui obrigado a colocar o José Ruel, que eu falo. Puxar os jogos, Então, ó, o São Paulo estreou ganhando de 1x0 do Guarani. 1-0. Aí o segundo jogo empatou com o Ituano em casa. Depois ganhou da Ferroviária 2x1 fora de casa. 0x0 com o Palmeiras. 4x1 na Portuguesa, em casa. Aí perdeu em casa com o Corinthians 2x1. E ganhou agora o último jogo contra o Santo André fora de casa. Então foram 7 jogos. A próxima rodada pega o Bragantino e logo depois pega o Santos já. Então, Você vê que tem são dois só jogos apertados, né? 1-0 Jogos aí aqui, pra- bateu mesmo na Na Portuguesa. Portuguesa 4x1. Né? Não vem, tipo, numa fase tão boa, porque, como eu sempre falo, os resultados não podem mascarar as falhas do time, né? Que nem quando o Palmeiras começou no 0-0, ganhou o segundo de 1-0, 0-0 com o São Paulo, aí ganhou do Mirassol, ganhamos do Santos, só que até o terceiro jogo contra o São Paulo, a gente tinha ganhado um jogo, que foi do Botafogo. E a mídia esportiva já ficava, crise no Palmeiras, Não, esse não sei o torcedor que. também, né? Eu acho a torcida eu acho que a puxou chave muito do o Palmeiras foi a O Flamengo Final. Supercopa. E aí, Foi a chave. hoje a Ganhou gente, agora o hoje Palmeiras a gente é líder geral. engrenou de novo. Voltou de férias. Voltou de férias. E a questão do que a gente estava falando dos reforços de São Paulo, só para finalizar, é igual a gente estava falando aqui do Santos. Na entrevista hoje, saiu que o Falcão falou que já recebeu 22 não de jogador. Um time reserva e um titular. Um time reserva e um titular. Será que também, para o São Paulo se reforçar, não está acontecendo isso? A gente sabe da grandeza do São Paulo, porém hoje a gente fala muito o business, né? Futebol é São business. Paulo e o Santos, e até o Corinthians não tem condições de pagar um salário astronômico com um jogador de nível de primeira prateleira ali, igual o Flamengo e o Corinthians Palmeiras pode, tem quer hoje. trazer o Cristiano Ronaldo pagando então. o valor do Não, então. United. O Corinthians, eu acho que ainda pela marca Corinthians, ele ainda consegue trazer. Consegue, os patrocinadores, Ele pela consegue marca trazer. Corinthians. Mas eu acho que o São Quanto Paulo tempo? não tá assim igual ao Santos nesse sentido ainda. Não, mas eu acho que tá Mas tá parecido. beirando. Se você pega, eu nunca vi,
Nesses 10 anos aí, o São Paulo só teve elenco ridículo. Assim. Não teve um elenco pra falar, puta, igual a gente fala do Inter às vezes, o elenco do Inter era bom, bateu ali em cima e dava pra ser campeão. Não foi porque tinha um Flamengo, não foi porque tinha um Palmeiras. O São Paulo não montou um time pra... Faz o quê? Uns 10 anos que o São Paulo tá ali no meio da tabela? Por aí. Não tá sendo mais competitivo, né? Ele foi vice, né? Não, porque o Flamengo foi campeão. É verdade, ele foi vice, mas assim, aquele vice também que não, sabe, não é aquele No que Brasileirão, chegou, que disputou. nos últimos anos, acho que foi em 2014, que o Cruzeiro foi campeão, que eles o São Paulo foi vice, e de lá pra cá, de 2012 pra cá, o São Paulo brigou 3 vezes pra não cair. Flamengo, né? E, tipo, não caiu pra mim por causa da torcida. Tipo, a torcida todo já sai colocando 50 mil, 40 e poucos A mil. torcida do São Paulo foi considerada numa pesquisa aí a segunda que mais apoia aqui em São Paulo. Sabe? Rapaziada, falando desse negócio de 40, 50 mil, vou pedir uma opinião da mesa e vou pedir uma opinião de todos os nossos amigos e pessoal que tá com a gente aí. O que vocês acharam dessa parada de quando o Allianz estiver pra show, o Palmeiras vai jogar no Morumbi e quando o Morumbi estiver para show, vai jogar no Allianz? Porque as duas diretorias estão procurando manter aquele bom relacionamento entre os dois clubes, né? Vocês acham que isso aí é da hora, é viável? Você acha que se o Corinthians fizesse isso com o Santos ou com o Palmeiras? Eu acho que vai até a página 2. A partir do momento que um negar um pouquinho a mais de ingresso pro outro, já gera aquele embate que é a mesma coisa que virou entre Corinthians e São Paulo. Foi a mesma coisa. As diretorias tinham um convívio legal, tal. O São Paulo foi mandante, deu uma quantidade para o Corinthians, quando foi o contrário, São Paulo quis dar menos quantidade para a torcida do Corinthians. É amigável até acontecer isso. Sim. Até o Palmeiras ver que é vantagem dar menos ingresso para o São Paulo ou o contrário. Isso acontece. Sim, A gente sim. sabe que isso acontece. E ainda arruma desculpa, né? O setor que está em obra do estádio, não sei o quê e tal. Mas assim, tem uma notícia boa que o governador do estado de São Paulo aí, ele está tentando viabilizar o retorno já da A torcida né? visitante, né? Então estão tentando ver ainda como que vai ser feito isso, porque a grande questão é, beleza, eles conseguem fazer a movimentação de 4, 5, 8 mil pessoas ali até o estádio, no entorno do estádio. O problema maior é a distância maior. Jogo em outra praça, como é que vai fazer, né? Então ainda tem esse empecilho. Os caras brigam em estação de metrô, estação de trem, na estrada. Então, eles não brigam perto do estádio, mas eles brigam na estação. E também não é com o poder público mais. Fora. Então tem esse aspecto ainda aí. Eu acredito que por um outro lado da moeda tem tudo isso aí, as questões das brigas e tal. Mas a gente sente falta, né? De um estádio Quanto tempo e a torcida visitante tá lá. Faz uns 8 anos. 8, 9 anos. Já faz mais. Já faz um tempinho. Eu acho interessante viabilizar isso aí, né? De ter um bom relacionamento com outro clube, porque eu acho que o clube, além de futebol, ele é como, eu até falei na live anterior, ele é como se fosse um digital influencer. Exatamente. Porque tem aquela pessoa que fala assim, eu odeio tal influencer. As pessoas que seguem, a partir dali ela começa a odiar o cara também, sem motivo nenhum. Então, assim, eu acho que a gente pode ser rival e tudo mais. Que nem eu e o Kelvão, a gente tem um super convívio da hora. Eu sou palmeirense, ele é corintiano. Mas nem por isso a gente tem que ficar se matando. Então eu acho que o clube, tendo um bom relacionamento com o outro, ele acaba indiretamente influenciando a torcida também a ver que não tem essa necessidade. Porém, a gente entra naquilo, né? Tem as laranjas podres. Exatamente. Que acabam contaminando. E é o que a gente estava até comentando aqui nos bastidores antes de começar aí o Kelvão, que é o seguinte, eu acho que essa torcida que fica brigando fora dos estádios, pra mim são uns trouxa, uns babaca. E assim, a que briga dentro do estádio é mais trouxa ainda. E o clube, ele não pode ser punido por conta de um torcedor. Tinha que ser que nem lá fora. Foi identificado, irmão, não vai entrar no estádio mais, tá fora. Que nem... Eu acho que o clube pode ser punido, igual aconteceu no Atletiba aí, que o cacete comeu feio lá. E a torcida que vazio. Isso acaba inflamando a torcida. Isso, os jogadores têm que entender que eles influenciam também. Não, mas assim, você vê aqui, é igual o Cabo falou, até a página 2. A torcida já estava mandando recado. Você vê, a torcida de São Paulo já mandou recado. Falando pro torcedor pro Palmeiras em geral, os palmeirenses em geral, que olha, a gente quer um estádio impecável porque a gente vai jogar lá também, não esquece. Já dentro disso, o Palmeiras
Aí o torcedor tirou palmeirense fotos fala, lá então já vou quebrar aqui, do, porque senão eles vão do, quebrar do o vestiário, Exatamente. que o Palmeiras limpou totalmente o sim. vestiário do São Paulo. Parabéns ao Eu acho Palmeiras que por fez isso. Limpou, deixou, mano, impecável. Parecia que tinha passado pano, lustramóveis no bagulho, tudo que Ficou limpinho, meu. limpinho, Provavelmente, impecável. porque eles pagam aluguel, lógico, né? O Palmeiras vai pagar o São Paulo, e o São Paulo, quando precisar jogar no Allianz, vai pagar. E eu acredito que o valor não é baixo, já é incluso O Palmeiras com a limpeza. bateu um recorde Os caras- de torcedores, né? Quase 49 mil torcedores nesse jogo aí contra o Santos. Eu, como São Paulino, acho muito boa a parceria. Mas é que nem o que eu falou. Até a página 2. Até a página 2. E tipo, eu vi até palmeirense falando, Morumbi, estádio lindo. Não, é um baita. Pô, É um baita estádio. Precisa, na minha opinião, de dar uma renovada, né? Não, sim, Dar uma precisa. renovada e tal. Mas enfim, agora nós vamos falar do Timão. Então falta só o Juscelino aí, vamos deixa eu falar do dar Coringão. as torcidas. E aí, Nosso convidado vamos lá especial que o aí. Juscelino vai falar do Corinthians também. Melhor, né? Melhor. Não, eu acho que assim, igual o que ele falou, enquanto tiver agradando os dois, vai rolar. rolar. E o Palmeiras Mas, na verdade, mas também- muita festa no Morumbi. O Morumbi ficou verde e branco lá. Então. Mas isso que eu ia falar, na verdade, um jogou na casa do outro só, né? A gente tá falando em as duas torcidas comparecerem. Não mudou nada, basicamente, nesse caso. O cara só foi jogar em outro lugar, mas só com a torcida dele também. Foi só uma parceria de eu uso o seu estádio, você usa o meu, nada de nós dois juntos no mesmo lugar. A gente tem que ver como é que a torcida. E se eu não me engano, o São Paulo vai jogar acho que no Allianz Parque lá pra março. Que vai ter show no Morumbi. Sim, acho que o Coldplay, né, vai fazer um show no Morumbi, Coldplay. se eu não me engano. Ele mesmo. E o Coringão. Vamos falar do Corinthians, né? Corinthians foi o último a entrar em campo. Corinthians ganhou de 2-0. E mais uma vez, como eu falei que a gente ia falar do Renato Augusto, quando esse cara aposentar, eu sou palmeirense, mas eu sou amante do bom futebol, dos bons jogadores. Cara, vai ser uma perda enorme pro futebol quando o Renato Augusto se aposentar. Porque Tô sentindo falta já. ele Falta dele na seleção, cara. ele é diferenciado. Renato Augusto acho que tem seus 36 anos já. Ele faz muito. Ele é diferenciado, com a bola no pé, ele consegue achar o espaço, ele tem criatividade, visão de jogo, coisas que, na minha opinião, muito time precisa e não tem. No Brasil não tem um cara igual o Ele é Renato O diferenciado. Corinthians com ele é um, o Corinthians sem ele é outro. É outro, Muda é muito diferente. pra mim. E ele com 36 anos, ele ainda é um cara que ele consegue assim, no possível que No ele pode ritmo entregar. dele, né? Mas a gente vê ele dando carrinho, a gente vê ele voltando para buscar a bola. Disposição nunca faltou pra ele, né? A gente começou a reparar agora, e aí entra na parada que a gente fala do jogador queimar o treinador, certo? O jogador tinha que ser assim, né? No mundo perfeito, o jogador é funcionário, ele gostando do treinador, não. Ele tem que chegar e desempenhar o mais alto nível que ele tem, certo? A gente vê que os jogadores do Corinthians, hoje com o Lázaro, eles correm mais. Dá pra perceber, igual a gente tá falando que o VP vinha na mídia e tascava o pau no Roger Guedes. O Roger Guedes e o Roberto não podem jogar junto. E não sei o quê. E o Rony tem que ser segundo volante, porque o Rony nunca foi segundo volante na base do Corinthians. Foi o pior ano do Fagner. junto com o Desde que chegou. Desde que chegou no Eu acho que Corinthians. desde que ele virou profissional. Tem treinador que ele tira a vontade, a Muita confiança do lesão, atleta, né? muita lesão. Que o Fagner não é. Não é só isso, é porque treina o time errado, né? Não coloca os caras pra correr errado. E E aí, assim, tudo eu errado, nunca é vi, tudo errado, eu tudo nunca errado. vi a torcida do Corinthians, assim, eu nunca vi, né? Pode ser que já tenha acontecido lá atrás. A torcida do Corinthians colocar a mão no fogo por um treinador igual colocou pelo Vitor Pereira. E agora, não estou falando que o Lázaro é o novo Tite, não. Mas agora, a gente também consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, o VP, ele tinha uma ideia na cabeça e ele não mudava essa ideia de jeito nenhum. Ele tirava o Yuri Alberto, a ideia dele era colocar o Roger Guedes em travante. Mesmo o Roger Guedes falando, eu não rendo, eu não consigo. Ele colocava na cabeça dele que o Adson era a ponta direita. E o Adson na base, você não acompanha muito a base. O Adson era meio. O Adson era meia 10 na base. Tanto que agora ele está desempenhando um futebol melhor. Não estou Sim. falando que ele é o craque, não. Mas ele está desempenhando um futebol Ele já melhor. tem 3 gols no Paulista, é isso? 3 gols, né? Ele fez 2 contra o São Ele Paulo e um insistia, agora. Juscelino e Fernando e vocês, ele insistia com o Cantígio de primeiro volante Doído, hein? e o Rony de segundo. Doído. O Rony É o nunca foi contrário. segundo volante, é ao contrário mesmo. Não, e o Cantígio ele não consegue correr. O Cantígio ele parece que é fumante. Ele não consegue correr. Tá aí jogador, né? E ele era o Não. primeiro volante do Corinthians.
a gente não pode negar que ele tem um passe. Ah, não. Isso aí eu até gosto dele. A gente, eu gosto dele. Só que assim, não dá pra ele ser primeiro volante. Né? Ele tem que jogar com um cara ali um estilo Ralf, vamos dizer assim. Se não, ninguém marca. Ninguém marca nesse time. Ontem mesmo o Corinthians entrou com o meio campo com o Adson, Juliano, Renato Augusto, que eu já acho que fica um pouco mais lento. O Adson e o Rony tem que correr e se virar, e eles correram e se viraram bem. Apesar de que, assim, a gente estava comentando sobre isso. Só o primeiro tempo, A gente estava comentando sobre isso hoje cedo. Que eu tô sentindo que o Lázaro vai querer dar sequência pro Rony e o Fausto Vera vai sobrar. Eu jogaria com os dois. Por quê? Porque o Michael não tá rendendo e o Duqueiroz vai embora. Então não tem por que o Duqueiroz ser o titular do Corinthians. E o Paulinho tá voltando de pouquinho, a gente não sabe como vai voltar. Mas o Paulinho vai alternar com o Renato ali, né? Eu acho que é função diferente desses que a gente tá falando aqui do Fausto Vera e do Rony. Sim. Eu jogaria com os dois, porque o Fausto Vera ele faz tanto 5 como 8. Ele faz um 8 como camisão dele. Então, eu também gosto. No Júnior Barranquilla, quando ele veio pro Corinthians, eu comecei a assistir alguns VT. Ele como 8, chegando ali, recebendo do primeiro volante e... Vamos imaginar que ele joga atrás do Renato Augusto. Renato Augusto flutuando ali no meio e ele, para dar aquela refinada até o Renato Augusto. Ele tem essa qualidade. O Rony, ele tem que saber que ele tem que roubar a bola e só entregar para alguém. Eu não sei se vocês lembram no jogo, não sei se foi contra o São Paulo, que ele tem toda um passe de calcanhar na lateral. Eu xinguei ele, a mãe dele, a avó dele. A geração. Você acha que o Rony é o Ralf e o Vera é o Elias? Mano, o Rony mais ou menos o Ralf, isso. assim, daqui 200 milhões de anos. O Rony é o Rony. Mas entendi, a característica é parecida. Não, o Ralf não vai ter outro. O Ralf, a gente fala, né? O Ralf tá no Corinthians de todos os tempos. Tá no Vila Nova agora. Rapaziada, e o Roger Guedes? Como ele se encontrou no Corinthians, né, mano? Mesmo jogo que, tipo, ele não faz os gols como foi contra o São Paulo, mas ele vem vivendo um momento onde que no ataque ele é o mais lúcido do time em muitas partidas. O Corinthians ele não foi apertado, mas ele também não amassou. Foi 2-0 tranquilo? Sim. Foi 2-0 tranquilo. A gente teve um bom lance ali no comecinho, 6 minutos, rapidinho, com o Roger Guedes. Sim. Escanteio e depois o jogo ficou morno. Com 26 minutos teve outro lance, mas aí já foi do time adversário. O Cássio, para variar, fez uma grande defesa. É um baita do goleiro, né? Fez uma grande defesa, o jogo voltou a ficar morno. Até o Roger Guedes ajudando o Fábio Santos. Voltando até o nosso homem de terno encontrar aquele passe de calcanhar, quebrar a defesa e... aí já era. E no gol do Roger Guedes, que trama entre ele e o Renato Augusto ali pela ponta. O especial é esse. Então, o Renato Augusto ele dá uma dinâmica enorme pro time do Corinthians. O Renato Augusto, o jogo tá apertado de um lado, ele vira do outro. Ele não fazia isso ano passado. A gente não via ele fazer isso, sem contar que o ano passado ele não teve uma sequência de jogos igual ele teve já nesse campeonato. Eu, como São Paulino, ele é fora da curva pra mim. Eu como São Paulino, ele é fora da curva. Entendi. Também. Tá tudo certo. Só São Paulino. Prossiga! Gilson, pra você, Roger Guedes está sendo hoje no Corinthians peça indispensável, porque com um VP, como o Kelvin falou, ele já dava uma queimada, né? E hoje a gente vê, tipo, que, como a gente falou, tem um treinador que ele consegue passar uma confiança pro atleta. Cara, eu confio no seu potencial, eu acho que você vai render. Você acha que hoje o Roger Guedes ele é peça indispensável? Hoje sim, porque ele começou o ano bem melhor que o Yuri. Mesmo ele se machucando, tá voltando aos poucos. Não jogou agora a última vez porque ele estava com o tornozelo fechado, né? Mas estava lá, compareceu. E ele é fundamental no esquema do Lázaro. Esse jogo foi top pro Corinthians porque o Vera não jogou, o Yuri não jogou. Então você vê que a gente tá falando tanto de elenco, até o Palmeiras, o Corinthians também não tem elenco. Só que você vê que já tinha 2 caras no banco ali que são titulares. E não é que não fez falta, tudo bem, que é o Botafogo e tal, mas já vê que a gente consegue ter uma peça ou outra que quando um sair, o outro jogar, vai dar certo. O Romero, enfim, tá lá para compor elenco. E eu acho que ele tá fazendo o rodízio com os caras jogando. Sim. Dá uma minutagem para eles e vão tirando e vão descansando. O único cara que eu quero ver jogar é o Bidu, que é o Matheus. Ele não deu oportunidade, não sei como que ele tá se apresentando nos treinos. É esquisito, né? Porque ele veio para brigar com o Fábio Santos. O Fábio Santos não sai.
E o Fábio Santos está no limite Tá velho, da né? idade. Tá velho. E ele tem que dar o repouso pro Fábio Santos. A gente até começou Em casa. O que aconteceu? O Balbuena não jogou. E aí ficava muito lento esse lado Então inteiro do Corinthians. eu quero ver esse rodízio com o Fábio Santos. Porque assim, não adianta você colocar o Matheus para jogar no time reserva e depois criticar ele. Coloca no time titular e vê como é que ele vai se comportar. Fora isso, então, eu estou analisando isso aí, eu tô... O Fábio Santos tá velho, mas ele não machuca, não é suspenso. Sim, mas... A gente até comentou em um dos vídeos passados, né, que tipo, o Renato Augusto, pela qualidade que ele tem quando ele tá tipo, 100%, e o Kelvin até falou, cara, ele joga o primeiro tempo muito bem, nos 15, 20 minutos do segundo tempo ele já fica pesado para ele, então tipo, a gente vai ver, o Kelvin ainda falou bem com essas palavras, né, a gente vai ver o Renato Augusto jogar um jogo sim, um jogo não. E eu esperava que a vinda do Matheus Bidu, lateral, fosse para fazer isso com o Fábio Santos. Porque quando o Fábio Santos está 100%, ele é um excelente lateral. Sim. Mas é como você falou, é estranho, eu não sei como ele também está se apresentando no treinamento, porque eu esperava que fosse acontecer isso. Se você for analisar, os mais velhos, todo mundo já teve rodízio, né? O Gil já ficou no banco, o Balbuena, o Fábio sai para alguns entrar, O Renato Augusto, o Juliano e o Fábio Santos jogou o jogo inteiro. O que será que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que ele não tá passando confiança ainda. Pode ser. Se vender o Piton porque ele chegou, então tem que dar a chance para ele jogar. O Piton tá jogando lá, já meteu gol. É igual a gente falou, né? Eu não sei até que ponto é bom, a não ser a grana, que eu acho que o Vasco até pagou uma boa grana pelo Piton. Mas até que ponto é bom você mandar um moleque que tem mais ou menos a mesma idade, eu acho que o Piton é até mais novo, que a gente já sabe ali o que ele pode render, Já tem para um moleque que também é uma aposta, também é novo. Sim. Não sei se tem tanta vantagem. Se é um moleque assim consagrado, já um lateral esquerdo que é titular e tal. Se traz o Arana, tá valendo. Um Arana, a vida é que o Arana já é um nível muito alto. O Arana é diferenciado. Mas assim, por exemplo, eu pode. analiso sempre isso aqui. Ó. O Cruzeiro está subindo de uma Série B. Era 1 milhão para o Cruzeiro ter os direitos dele e o Cruzeiro não quis. Sabe, eu acho, eu já acho estranho o Cruzeiro subir numa Série B, tal, ainda a cota de televisão vai começar a subir, claro. Sim. O moleque fez a Série B inteira, todo mundo falando que o moleque foi bem, apesar que o Juscelino sempre falou pra mim que é bem mais ou menos. Não é nada impressionante, né? Mas podia ficar no elenco, né? Já participou. Você Série B é aquele nível. É o nível, Ele né? é nível de Série B. Então eu queria ver no Corinthians. Então assim, até agora não vi. Colocar ele como titular, mas com o time reserva. Então eu quero ver com o time titular como ele vai se comportar. No lugar do Santos. É isso aí. E a gente tava. É que a gente se encontrou hoje de manhã e tava meio que debatendo um pouco. E a gente entrou na questão do Bruno Mendes. Para você, as suas áreas titulares seria Gil e Bruno Mendes, Gil e Balbuena e Bruno Mendes? Ou depende do jogo, depende do adversário? Como eu falei para você, o Lázaro tem que ver o jogo. Por quê? O Bruno Mendes, ele é ótimo baixo. Por baixo. Por baixo. Agora, na bola aérea, ele deixa muito a desejar. Ele meio estabanado. Ele não sabe se posicionar. Por mais que o Lázaro foi aquele cara que, junto com o técnico do Corinthians, o Carille, que fazia aquela linha de zaga, só que ele não consegue fazer isso com o Bruno Mendes. Já o Balbuena e o Gil são excelentes. Só que pela idade dos dois, já por baixo não está conseguindo mais. Não, pra jogar juntos os dois, né? Os dois traficam no meio, então eu acho que vai ser pro jogo. A gente precisa de um zagueiro, que no caso eu acho que é o Bruno Mendes, que consiga dar um combate lá no meio campo e se recompor. Com o Gil e com o Balbuena, Tem essa força. a zaga joga muito parada. O Corinthians não pode fazer uma linha de defesa lá na frente no meio campo, porque se toma uma bola nas costas não pega. Que foi o que a gente falou que aconteceu contra o Guarani, né? Exatamente. Fábio Santos. A gente comentou, se o Fábio Santos descer e o Gil vir para cobrir e levar uma bola nas costas, não dá tempo de chegar. Foi o que aconteceu com o Guarani. Mas foi o que aconteceu ontem com o Gil. Ele foi tentar cobrir com o centroavante, acompanhou até o final e ainda caiu. Se não é o Rony tirar lá. Exatamente, tem fôlego. Ele tem um contra-ataque. Mas mesmo com esses adendos do Corinthians aí, com alguns defeitos, digamos assim, né, na parte defensiva, mas a gente sabe da qualidade do meio de campo, do Fagner, do Fábio Santos, do ataque do Corinthians. Vocês acham que o Corinthians hoje é o time para poder bater de frente com o Palmeiras? Difícil.
Bater de frente, eu acho que não, mas assim. Aí dá pra gente usar. Ele pode ser competitivo com o Palmeiras. Aí dá pra gente usar aquela frase que clássico é clássico. Eu digo bater de frente porque a gente viu, tipo, como eu falei antes, a gente ganhou 3-1 do Santos, mas como eu não vi aquela diferença tão grande entre o Santos e o São Paulo, eu ainda estou incrédulo com o 0-0 contra o São Paulo. Essa é a minha verdade, né? Mas não tinha acordado, não tinha contado as férias. eu acho que hoje, em São Paulo, para poder brigar com o Palmeiras, é só o Corinthians. Né? Eu vou falar uma Eu acho coisa o ataque do vocês Corinthians podem achar muito que eu tô perigoso. doido, mas eu acho que do Brasil. O ataque, Brasil é- igual, tá aqui falando que o melhor ataque do Paulistão é o Corinthians, Palmeiras e o São Bernardo, né? Com 9 gols. Mas é um começo meio fraco. Um Paulista. Então, competitivo. Muito 0-0, muito 1-0, muito zerinho ali, fraco. O Lázaro ele tem, assim, eu vi os números dele aqui, né? 13 jogos, são 10 vitórias, 2 empates, ele só perdeu na estreia do Campeonato Paulista. E ele já de cara, no primeiro clássico dele, ele ganhou e ainda quebrou o tabu. Foi contra o São Paulo. São Paulo, na verdade, 4 desses aí são de interino. Não, 4 são de interino, né? Aqui é os números totais dele já no Corinthians. Eu acho que a gente está começando a ver a cara dele já no Ele está time. implantando a Tá implantando filosofia dele. Sim. O que está me agradando dele é que ele está deixando os jogadores jogar nas posições que os jogadores se sentem confortáveis, Que é o certo, que é o certo. ele vai render mais. O Corinthians fez um planejamento, que a gente também estava conversando de cedo, que, assim, a questão do Júnior Moraes. Isso precisa ser falado, isso aí. Eu acho que ele corre com as pernas assim, amarradas. é igual a gente estava falando. A gente entende, mano, que o cara, ele é ucraniano, ele é naturalizado ucraniano, ele joga pela seleção da Ucrânia. O cara, ele foi o último a sair, o último brasileiro jogador a sair do país, porque ele estava negociando a saída As do paradas brasileiro. da guerra, tudo, né? Só que assim, tem problema psicológico, tudo, o cara deve ter perdido conhecido na guerra. Sim, Só que assim, é um ato, não é triste. consultório de psicólogo, mano. Se você não está apto a jogar, Você não entendeu? jogue. Não jogue. Ele ficou 120 dias sem entrar em campo. E não tinha lesão muscular, não tinha nada. Sabe, era... 120 dias são 4 meses. E aí? Mano, o Corinthians é campeão em fazer isso. E o torcedor do Corinthians é otário, besta, porque o salário dele não é baixo. Então assim, o Corinthians não é a Cruz Vermelha, igual o Juscelino falou. O cara, ele deve receber um salário altíssimo e não joga porque está fazendo tratamento psicológico. Meu, o que ele passou é uma coisa, a gente está debatendo o futebol. E assim, por que ele não chega também na imprensa e fala, é o seguinte, eu não consegui jogar, eu vou reduzir a metade do meu salário aqui. Isso aí os caras não querem fazer. Só o Paulinho fez Parece isso. que ele vai E diz a lenda também. Não, Paulinho diz a fez. lenda. Paulinho fez. Não boto muita fé, não. Paulinho abriu mão dos salários e o Corinthians está em litígio ainda com Eu a acho que, empresa parceira. então, eu acho que o que ele abriu mão é por igual o Willian. Ele não quer mais ficar lá, então 20 milhões pra mim não faz falta num lugar que eu não quero ficar. Aí beleza. Não, no caso dele foi o tempo, ele voltou agora, o tempo que ele ficou parado, ele ficou sem receber salário. O tempo que ele ficou sem jogar, ele abriu mão dos salários. Isso aí. Mas em adendo à partida do Corinthians, sua nota pro jogo da partida justa? Pra mim, Não, pode ir pelo que a gente faz a pra mim, linha o Corinthians fez um jogo bom. O Corinthians fez um jogo legal devido às circunstâncias, porque é o que a gente fala. O Corinthians dentro de casa é um leão, né? O Corinthians dentro de casa morde lá na frente. E Renato Augusto no carrinho. O problema do Corinthians é fora de casa. Fora de casa, o Corinthians sofre muito. É o do Willian. Eu acho que o Corinthians sofre muito fora de casa, o Corinthians dá muito espaço, igual deu contra o São Paulo, fez os 2-0 no primeiro tempo ali, depois abdicou do jogo. O Lázaro falou que a intenção dele não era abdicar do jogo, ele mudou algumas peças porque tem que mudar, e ele queria, a partir daquele momento, um jogo reativo, e o jogo não funcionou. Pode ser, só que eu achei que o Corinthians colocou a bunda lá atrás, esperou o jogo acabar. No último lance do jogo, o Luciano quase empata o jogo, e se empata, a gente estava no dia do... O Morumbi caía. E aí ia ficar ruim o Lázaro também, porque eu acho que ele mexeu muito mal. E aí a sua nota pro jogo de... O jogo de ontem eu vou dar um 8 pro Corinthians, que eu acho que o Corinthians foi bem. Foi bem, né? Sem Dominou o Yuri Alberto, jogo, não que, sofreu... apesar de não estar tão bem, o Yuri Alberto é um cara que incomoda o tempo todo Ele é a zaga perigoso. adversária. Perigoso. Entendeu? Quem está me surpreendendo positivamente nesse início de ano, o Roger Guedes a gente já sabe, O Atos. o Atos, assim, ele está conseguindo fazer a função que na verdade é dele. Por isso que eu falo que o dedo do treinador é esse, de colocar os jogadores onde eles sabem jogar. Não é ficar inventando igual o VP inventava muito ano passado. É isso aí. Justa, pra você a nota do jogo do Corinthians ontem? Eu também acho que é 8, porque no primeiro tempo o Corinthians massacrou o Botafogo. E no segundo tempo ele só administrou o jogo.
igual ele falou do Yuri Alberto, que trabalhava muito a zaga adversária, como ele não jogou, ele colocou o Romero. Só que o Romero tá voltando ao país e tá se adaptando ainda. Sem ritmo nenhum. Tá sem ritmo, tá pesado, ele não tá se entendendo ainda com os companheiros. Não é Mas aquele ele tá, Romero de anos atrás. não é. Ele tá tentando, mas ainda. Esse aí é o meu ponto negativo, eu acho que é o Romero, que ainda não tá ainda. O Atos, tô gostando bem do Atos também, tá jogando legal. Mas pode sair o Corinthians. Dominou o jogo. Sem risco. E pra você, Gabriel? Nota 8 também, ressaltando que pra mim o melhor jogador do Corinthians até aqui é o Roger Guedes. Mais lúcido pra mim também. E o Renato Augusto também pra mim É que o Renato Augusto ele já é um nível assim. Ele já entra. Ele já entra com ponto ponto, mais. já sabe que Ele não a precisa ressaltar provar mais nada, né? é o Watson, que fez 2 contra o São Paulo e fez um vai do ontem. São Paulo. Você pediu benção pra ele já? Não, é. Isso dá uma confiança pra pedi. você, né? Fernandão, nota pro jogo. Pra mim, nota 7, porque foi contra o Botafogo. Se fosse Eu vou nessa também. contra um do trio de ferro, aí de 8 pra cima seria. O gol que o Watson fez, além de ter sido um golaço, foi um gol que o Corinthians tava mordendo lá em cima. O zagueiro driblou pro lado errado, vacilou, mano. Ele pegou e deu de primeira um golaço, né? O Roger Guedes fez um golaço também, um passe mágico do Renato. Então os pontos positivos são o Watson e o Rony, pra mim. O Guedes, ele já tinha, a gente já sabia quando ele foi contratado que ele tinha esse potencial, ele deu essa explosão agora, graças a Deus, né? E o Renato, ele sempre entra com um ponto positivo a mais, é que nem na escola lá, aquele melhor aluno que sempre tem um ponto positivo ali na sua nota. Esse é o Renato dentro do Corinthians. Eu vou de nota 7 também, pelo fato de ter sido contra o Botafogo, mas assim, achei que o Corinthians dominou o jogo. O Adson, ele tá vindo muito bem. Acredito que nas próximas partidas que ele entrar, ele vai vir bem também, porque dá muita confiança pro atleta ele fazer 2 gols no clássico, no próximo jogo ele marcar de novo. Tomar uma bola e fazer o gol. Entendeu? Então ele já entra com aquela força de, cara, eu tô bem, eu quero jogar. O atleta, quando tá bem, ele quer jogar, ele ajuda o time de qualquer maneira. E o Roger Guedes, acho que ele se encontrou, o lugar dele é o Corinthians, acho que a torcida abraçou ele também, entendeu que o VP estava agindo de forma errada, porque ele tinha o que provar sim. E nesse começo de Paulista, né, chegando na metade assim, dos jogos aí da fase de grupo quase, acho que ele no momento ali, como ele é um titular, né, ele para mim está sendo o mais lúcido do Corinthians até o momento. E antes da gente acabar esse vídeo, eu quero fazer uma brincadeira com vocês, uma mesa que é surpresa. Eu não falei pra ninguém, eu sempre gosto de fazer essas paradas aqui, porque é muito divertido. Bora. E, antes de tudo, deixa pra mim aqui também, pessoal, pra vocês, torcedor do Palmeiras, do Santos. Do Santos, pra mim, o melhor até o momento lá é o Soteldo, que nem vai jogar mais. A gente Vai continuar sendo melhor que ele e vai. Vai ter melhor. Sem jogar. E deixa pra gente aí, os torcedores, pra vocês, quem é o melhor, mais lúcido do time de vocês até o momento. E essa brincadeira vale pro pessoal que vê o vídeo também. Eu vou perguntar para cada um aqui quem você tiraria do time adversário. Então você, palmeirense, diz aí quem você tiraria pro Palmeiras do time do Corinthians, do Santos e do São Paulo. Como assim? Beleza? Tiraria Você e os Vai escolher um jogador corintiano. Eu escolhi no quem que você escolheria do Palmeiras, pra jogar no Corinthians. do Santos e do São Paulo para jogar no Corinthians? Eu Vamos começar então com o Jussa, que é o convidado especial. vai ser Do o Palmeiras, quem você levaria pro Zagueiro do Palmeiras, né? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes? E do São Paulo? São Paulo? Quem você levaria pro Corinthians? Isso é difícil. Caleri. O Caleri. o Caleri. Legal. E do Santos? Agora é difícil. Eu acho que vai ser unânime para todo mundo. João Paulo. João Paulo? João Paulo. pois é. Começou o Paulista meio baixo, mas ele vai se recuperar. E o Cássio já Uma tá pena que machucou ontem. sentindo a né? posição. Eu traria, Que é o começar Val. pelo Santos. Começa pelo Pelo Santos. Santos eu traria o Soteldo. Soteldo. Acho que o Corinthians precisa ali do lado direito ali para dar aquela velocidade, aquela profundidade. Legal. Do São Paulo, o Caleri também não tem. Eu pensei no zagueiro lá, o Arboleda também. Bom. O Arboleda é bom zagueiro também. Ferrarese. Eu acho que eu traria o Arboleda Não, não quero porque dele não. o Caleri no banco do Yuri Alberto. Beleza. E do Palmeiras eu acho que eu traria o Rafael Veiga.
O Veiga. Sou fã do Veiga, apesar de corintiano, gosto muito do Veiga, evoluiu muito. Às vezes o palmeirense esquece, né? Que o Rafael Veiga chegou no Palmeiras, teve que ser emprestado novamente, porque não estava rendendo, voltou. O Scarpa, a mesma coisa, ficou encostadinho no banco ali até. Chegou a jogar até de lateral esquerdo. Depois que o Veiga se machucou, né? O Mas Scarpa ele subiu. Eu acho que hoje, teria que ser o Gustavo Gomes também, pela deficiência da zaga do Corinthians, né? Quando a gente pensa em trazer alguém do outro time, é já pra jogar, né? E você agora, fala você também. Cara, Quem que você levaria pro Palmeiras? eu acho que pro time titular, Claro. não leva ninguém mais não. Tá bom, tá ganhando tudo. Não, eu não vou ficar em cima do muro, não. Do Corinthians, eu gosto muito do Renato Augusto, pelas qualidades táticas dele, técnica. Eu acho que, como eu falei, eu não comparei na live passada o Giovani ao Alex ao Djalminha. Não comparei por ser um menino de 19 anos, tem muito o que se provar. Mas ele tem características que me lembram. Aquele jogador que ele consegue jogar pela ponta e pelo meio. Então, ele, por ser canhotinho, ele consegue trabalhar a jogada. Então, eu gosto muito dessa característica. E o Renato Augusto? Mas eu acho que Ele é monstro. O Giovani, na categoria do Djalminha, o Djalminha era mais cadenciado. Então. O Giovani é mais explosivo. Eu lembro que ele tem alguns lapsos ali. Eu gosto muito. O Renato Augusto. O Renato, eu acho que é por conta da idade. Mas se ele tivesse mais novo, porra, ele cairia assim, ó, como um aluno, em qualquer time hoje. Né? Então, do Corinthians, eu levaria o Renato Augusto. Do São Paulo, cara, acaba aqui, né? Não, assim... Não, mas dá pra levar alguém pra lugar do Navarro. Isso, eu tô pensando agora, pessoal, na galera que venha pro time reserva. Porque, não desmerecendo o time de São Paulo, mas eu não vejo ninguém do São Paulo para ser... O Caleri era titular. Eu levaria o Caleri para ser um reserva de luxo ali, Mas eu acho que ele poderia ser titular. Quem sabe, velho? Mudava Se alguém moscasse ali, Pode ser. Tirava o Henrique e colocava o Caleri. Nossa, Porque a gente mesmo falou nos anteriores que o Henrique não é 100% de certeza que ele vai ser um bom titular. Não, o Henrique tá pra começando mim, a vida. eu acho Ele é uma que promessa ainda. eu acho que ele tá ali jogando mesmo por conta Da mídia. tá escrito lá no contrato de ele tem que venda jogar, do real que ele tem que fazer certo tanto de gols e de jogos. Então por isso que eu sempre falo, quando o Breno Lopes entra, ele entra pro lugar do Henrique. O Rony é o substituto do Henrique, é o reserva que é titular. Porque quando entra o Breno Lopes automaticamente já vem pra ponta e o Rony que tá na ponta desce pro meio. Então ele fica ali na área. Então, tipo, por isso que eu falei do Caleri ser um reserva, porque assim, o Rony já é adaptado ali no Palmeiras para aquele lugar. Mas enfim, até agora, Renato Augusto e Caleri. Do Santos, eu traria o Soteldo. Para ser um reserva de luxo do meu Bachola. É os dois Bacholas. Que tem Da mesma altura. Não, o Dudu é mais alto do que o Soteldo. o Soteldo tem esse mérito, mano. E o Dudu é do tamanho da bandeirinha. O meu filho de 5 anos tem a altura do Soteldo. O Arthur. Eu sei. eu sou maior E que você traria quem, Fernandão? Ah, com certeza o Gustavo Gomes, pra jogar de titular já na nossa zaga. E aí, quem seria a zaga titular do Corinthians com o Gustavo Gomes? Seria o Bruno Mendes e o Gustavo Gomes, mano. Você também? Qual seria a sua zaga? Boa zaga, hein? Seria o Bruno Mendes. Aí sim, dá pra jogar. Dá pra jogar tranquilo. Um borde e outra sobra, né? Do Santos eu levaria o Soteldo também. Porque o Soteldo ele ainda vai jogar um pouco, né? Eu não sei quando que o Renato vai parar e a gente não tem substituto. Pô, mas sabe quem eu tô pensando agora também que eu lembrei? O Marcos Guilherme. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Eu gosto dele, mano. Eu acho É que ele deu uma explodida Ele é no um bom passado, trabalhador. né, mano? E aí, coitado, acabou. E o Caleri de São Paulo. Caleri de São Paulo porque a gente precisa ter reposição. Assim, ele é titular em praticamente qualquer time. No Corinthians, nesse Corinthians hoje ele era reserva. Ele só é banco no Corinthians e no Flamengo. Só é banco no Corinthians e no Flamengo. Até no Palmeiras ele seria titular. Ou brigaria pela titularidade ali. Tipo, não é um cara que chega pro banco. Poderia o Hendrick ser titular, vamos dizer assim, mas brigaria ele. Se o Hendrick desse brecha, o cara é perde. Ele troca, ele joga o Hendrick pro canto e cai o Rony, porque o Hendrick já tá vendido por 400 milhões lá. Como caiu o Rony. Mas o Rony não. Eu acho que o Caleri era titular do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, também acho. Até porque o Palmeiras joga com central. Mas Porque por não tem. notificação no seu telefone é gol do Rony.
Exatamente. A gente gosta do Rony. Não, e O Abel a bola que ele deu lá em cima na lua, que ele veio conduzindo. Ela veio buscar. Eu até falei na live, eu acho que essa chuteira do Rony não era original. Porque a gente compra essa chuteira aqui, pessoal, a gente joga 2 anos no barro seco, duro, chutando coco. 200 reais. O cara profissional com a chuteira lá de 1.000 e pouco, dá um chute e estoura a chuteira. Não sei o que tá acontecendo. Mas é complicado. Ah, mas gostaram da brincadeira, né? A gente vai ter mais dessas aí de surpresa pra vocês. Rapaziada, quero agradecer, né, antes de tudo aí, de terminar aqui a brincadeira, o Jussa mais uma vez. Obrigado, cara. Por estar com a gente no canal aí, nosso convidado especial. Se liga na missão, valeu, Jussa. E mais uma vez, quando vocês quiserem assistir um jogo daquele jeito, num lugarzinho Quiser show de participar lá, bola, se liga na missão lá, quiser. Helder, abraço, hein? Se Helder, liga na missão, tamo tamo junto. junto aí, Helder. Tamo junto. pra gente É o Derai. finalizar a brincadeira aí, Gabriel, quem você levaria para o seu São Paulo? Gabriel vai falar, Qualquer um, traga que eu aceito. O time Ó, inteiro do Palmeiras. Do Corinthians, eu levaria o Renato Augusto, certo? porque ele daria muito certo, enfiando as bolas pro Caleri. Do Palmeiras, por causa da lesão do Ferrarese, eu levaria o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi Não tem unânime como, aqui, né? pô. Não tem como. Aí, Zagueiros meu, fazeria uma da América oportunidade Latina. do caramba. O Arboleda e o Gustavo Gomes. Sim. E do Santos, eu levaria o João Paulo, o goleiro. Precisa mais. Exatamente. Pra vocês precisam. Vocês precisam, faz também. Mas o Renato Augusto seria... Renato Augusto, São Paulo. o Renato Augusto seria titular do Flamengo? Eu acho que hoje não também. Hoje não. Eu acho, Muita intensidade, que, eu acho que hoje os jogadores que estão lá, eles conseguem jogar aqueles 90 minutos. Eu acho que se o Renato Augusto tivesse uma condição física de aguentar os 90 minutos, eu acho que dá, hein? O Everton Ribeiro ou o Arrascaeta, né? A Arrascaeta já tá caindo. Tá mesmo. O Arrasca já deu uma caída de produtividade. E assim, né? pra finalizar, vamos lá. Você acha que o Flamengo tem chance? Você viu que saiu os relacionados do Flamengo, do Real Madrid? Bastante desfalque. Então, eu acho que. Mas é o primeiro jogo ainda, pode ser que os caras voltem. Final. Eu acho que, cara, Eles só não viajaram. eles só não viajaram. Eu acho que a chance do Flamengo é grande. Pelo que a gente viu no final de semana, né? Eu acho que a chance do Flamengo é grande. O Real Madrid, como o Justo Saveza falou, eles não viajaram, não quer dizer que não vão jogar. Não vão jogar estreia. Eles já não- Mas se, como a gente não trabalha muito com si, mas vamos colocar hipoteticamente, se não jogar esses jogadores que não viajaram, a chance do Flamengo aumenta muito. 50-50. Benzema, Courtois. O Benzema, Principalmente o Courtois. Né? Courtois em jogo decisivo. o homem, Eu cara, Parece muito. e assim, a gente também tem que levar, se for levar por Perdeu pro outros Cássio. aspectos, o Gabigol faz gol em toda a final. Né? Vamos ver como é que vai ser agora. Será? Hoje tem gol do Tem que ir Gabigol? pra final primeiro. Tem que ir pra final primeiro. Mas assim, é contra o time do Michael, né? Al Hilal. E vamos e convenhamos, o Michel até comentei com o Gil Salah, foi, tava jogando parecendo um ex-jogador, né? O jogador mais Tá lindo da história. parecendo um ex-jogador, não rendeu nada. Eu acho que dá pro Flamengo também, mas assim, eu vejo muita gente igual fizeram com o Palmeiras e Chelsea. Os caras não, o Chelsea tá jogando mal no campeonato inglês. Gente, tudo bem, mas é outro nível, é outro esporte, cara. outra história, É outro Sabe? abismo. Claro, pode acontecer de ganhar, mano. Tô falando que o Flamengo não pode. Só que assim, a gente viu, por exemplo, numa semifinal de Champions League, o Real Madrid já desenganado contra o Manchester City, a camisa dos caras Eu acho que o mundo, que o velho. Flamengo não pode fazer É o que já fez. contra o Real é o que o Palmeiras fez contra o Chelsea. Perder chances de gol. Porque no primeiro tempo a gente perdeu umas 3. Se tivesse convertido em gol, Quem perdeu um gol feito nesse jogo foi o Dudu. entendeu? Seria Exatamente. outra situação. Então, se você trabalhar certinho o futebol brasileiro, passe, respirar na hora do último passe, pode ser que o Flamengo consiga vencer o Real, sim. O Flamengo tem que ser muito cirúrgico. Tem que ser cirúrgico. Tem que ser Tem que ser cirúrgico. cirúrgico. Hoje em dia não tem time mais bobo, né? Não tem time A mais Copa do bobo. Mundo provou isso aí, cara. Você pega até acho que os reservas na época do Real Madrid, agora na volância, era o Tchouaméni e o Camavinga, né?
também não são bobos. Nós temos Tony Kroos, Tem bastante lá. tem o a lá, Benzema, tem o Modric, tem o próprio Vini Júnior. tem o Hazard, tem o Rodrigo. Entendeu? Então, é assim, é um time que é muito perigoso, né? Mas vamos ver. Vamos ver, o futebol é jogado. Eu sei que eu quero que o Vitor Pereira se lasque, então É isso aí. Não quero que perca. é isso, rapaziada. Por mim, o Real Mas Madrid não aí, chega nem. pro Real ser campeão, eu tenho uma dica. Liga pro Abel. Mais diquinhas, é? Liga pro Abel, pergunta como é que eu vou montar. Eu falo, vai jogar contra quem? Esse daí ele não vai saber porque ele não ganhou o campeonato mundial. É contra Esse daí ele. é contra o Flamengo. É contra o Flamengo, ele não perde do Vitor Ah, Pereira. tá, pode ser. É contra o Vitor Pereira. Contra o Vitor Por isso que Pereira. eu falei, vai ligar. Esquece o campeonato, fala Vai jogar contra quem? Contra Porque Vitor o Pereira. Verdão, ele Faz entende assim, ó. de várias coisas, menos de mundial. É isso, rapaziada. Então, É isso. Galera, obrigado. Valeu, obrigado pessoal. Tenha acompanhado o nosso canal. Mais uma vez, não se esqueça, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa os seus comentários, que isso ajuda bastante a gente. Segue o Instagram da rapaziada, que vai estar embaixo aí no vídeo. inclusive o Instagram do Bar do Cabeção vai Vai estar do lá. Cabeça, vai estar lá também. Se liga na missão. Beleza, rapaziada? É isso aí, obrigado. Obrigado, E até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Obrigado, rapaziada. É isso. Deixa eu dar um pause lá. Tá, Agora. 14 horas de vídeo, só vai subir amanhã.